Fala, fiel. Eu sou Diogo Facini, este é o Rafael Facini e aqui é Corinthians. Como muitos sabem, infelizmente, o nosso Coringão foi eliminado na última quarta-feira nas semifinais da Copa do Brasil pelo São Paulo, numa partida que foi ridícula, num jogo tenebroso. Mas apesar da nossa indignação com a partida da última quarta-feira, o nosso objetivo aqui hoje não é ficar discutindo os erros e os acertos dos jogadores ou do técnico na última quarta-feira. O nosso objetivo aqui hoje é elencar os principais erros do Duílio Monteiro Alves na gestão do departamento de futebol. Porque, no nosso entendimento, esse foi o principal motivo que levou o Corinthians aos sucessivos fracassos nos últimos anos. Exatamente. E além da questão, como o próprio Diogo já falou, da eliminação na Copa do Brasil, tem o fato do término do mandato do Duílio, né? Agora, no final do ano, o mandato que se inicia em 2021 e se encerra agora no final de 2023. É importante dizer que os erros que nós colocamos aqui, eles não vão estar no elencado entre o pior erro, vamos dizer assim, e o menos pior erro. Nós tentamos, de uma forma cronológica, colocar aqueles principais erros que culminaram para o Corinthians estar na situação que está atualmente, onde o primeiro erro que nós já destacamos é a contratação do Roberto de Andrade como diretor de futebol. E por que o Roberto de Andrade, como diretor de futebol, é um erro, né? O Roberto de Andrade, ele foi diretor de futebol ali no início da década de 2010, inclusive ganhou muitos títulos, foi presidente do Corinthians entre 2015 e 2017. Nesse período em que ele foi presidente, ele conquistou 2 campeonatos brasileiros, em 2015 e 2017, e um campeonato paulista no ano também de 2017. Mas apesar de ser um mandato presidencial muito vitorioso, porque, 2 brasileiros e um paulista é um mandato vitorioso, né? Inclusive muito mais vitorioso do que os mandatos do Andrés e do Duílio nos últimos 6 anos aí. Mas é que esses títulos, na nossa visão, eles aconteceram apesar do Roberto de Andrade. E por que isso? Porque o Roberto de Andrade, ele herda um time muito bom, né? Um time montado pelo Mário Gobi em 2014, um time muito bom. Ele traz o único acerto que ele faz naquela gestão ali é contratar o Tite. Só que, ao término do Campeonato Brasileiro de 2015, ele, enquanto presidente, deixa que aconteça uma debandada do Corinthians, né? Vocês vão lembrar que o Corinthians é campeão brasileiro em 2015 e 8 jogadores do time titular saem no final do ano, né? Então, assim, e aí o Corinthians tem que remontar o time, e a remontagem do time foi um fracasso, porque todos os jogadores que o Roberto de Andrade contratou naquele período, né, no início de 2016, nenhum deles vingou no Corinthians. Aí, quando as coisas se agravam, quando o Tite sai para assumir a seleção em meados de 2016, e para substituir o Tite, ele contrata simplesmente Cristóvão Borges e Oswaldo de Oliveira, assim, né? E até mesmo o próprio acerto do Carille foi um acerto meio que na sorte, né? Porque se a gente for lembrar, o Corinthians iniciou o ano de 2017 como a quarta força, e se a gente for parar para pensar, era de fato meio mesmo que a quarta força, né? Porque assim, poucos corintianos apostavam que aquele time que se iniciou o ano de 2017 terminaria o ano campeão brasileiro, né? Porque o elenco que era montado era um elenco fraquíssimo, né? E até mesmo a contratação do Carille também não foi um acerto. Primeiro porque ninguém gostou da contratação do Carille quando o Carille foi efetivado. E segundo porque o próprio Roberto de Andrade não queria o Carille como técnico. Ele tenta contratar outros treinadores. A gente vai se lembrar, por exemplo, do Reinaldo Rueda. O Roberto de Andrade tentou contratar o Reinaldo Rueda, que era um treinador da Colômbia que fez sucesso no Atlético Nacional. Não conseguiu contratar o Reinaldo Rueda, e aí sim ele efetiva o Carille. Ou seja, ele já tinha demonstrado muitos erros na gestão do futebol. Mesmo com títulos, ele já tinha demonstrado muitos erros. Então a contratação do Roberto de Andrade foi um erro que foi, inclusive, criticado pela torcida já quando isso foi anunciado lá no início do mandato do Willian em 2021. Não, e assim, essa questão de treinador, a gente vai ver, a gente vai discutir isso mais para frente, mas mostra como sempre esteve, digamos que, dentro da gestão do Ilho, Roberto de Andrade, né? O próprio Carille, aqui agora, como você estava falando, Diogo, ele chegou a ser interino, não deu certo ali nos primeiros jogos, e depois ele deixa de ser interino, é contratado o Oswaldo de Oliveira,
e daí depois ele volta como técnico efetivo, né? Então, assim, só mostra a bagunça, a falta de planejamento que Roberto de Andrade sempre teve isso, né? E ainda, dando sequência a isso, não contente em contratar o Roberto de Andrade, quando ele demite o Roberto de Andrade, né, a demissão do Roberto de Andrade, seja ele tendo pedido a demissão, seja o Duílio forçando uma demissão, muito ali por conta da torcida, o Duílio, ele acumula o cargo de presidente com o de diretor de futebol. Então, assim, só para a gente relembrar aqui, o Roberto de Andrade ele assume a diretoria de futebol do Corinthians no início da gestão do Duílio, ainda em 2021, no começo de 2021, e ele sai em março de 2023, agora, faz sair 5 meses. E ele sai por conta de uma pressão da torcida, né? E aí, quando o Roberto de Andrade ele sai da diretoria de futebol do Corinthians, o Duílio, ao invés de contratar um novo diretor, ele decide assumir os dois cargos, o de presidente e o do diretor de futebol. E por que a gente entende isso como um erro? Assim, a gente tem que pensar que um clube de futebol ele não se restringe só aos jogadores, né, aos 30 jogadores do elenco profissional e à comissão técnica. A gestão de um presidente de clube não se restringe a isso. Ao A gestão de um departamento de presidente futebol. ao departamento de futebol, exato. A gestão de um presidente de clube se restringe, abrange muitas outras coisas. A gente tem que imaginar que o Corinthians é um clube que tem uma arrecadação de quase 800 milhões de reais. Quantas empresas no Brasil têm uma arrecadação de quase 800 milhões de reais num ano, que foi o que aconteceu no ano passado? Então, um clube de futebol desse tamanho, com mais de 1.000 funcionários, é igual uma empresa onde você trabalha, ou uma empresa onde você é dono. Tem um departamento de RH, tem um departamento financeiro, tem um departamento jurídico, tem um departamento comercial, um departamento de marketing. Né? Ele tem que cuidar de outros clubes, de outras modalidades esportivas, ele tem que cuidar do clube social, ele tem que cuidar da parte política do clube. Ou seja, o Duílio tem muitas coisas para cuidar e também acumular o cargo de diretor de futebol me leva a pensar o seguinte, assim, ou esse cara é absurdamente incrível que ele consegue fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, ou ele não está fazendo nenhuma das coisas bem. Que o que eu tendo a acreditar que ele não está fazendo nenhuma das coisas bem, porque de fato não está fazendo nada bem, assim. E assim, esse, digamos que, amadorismo que é utilizado para conduzir o clube fica evidente com uma série de decisões que vão ter aí para frente de técnicos, de jogadores, contratações, renovações, uma série de coisas, né? Porque você assumir isso é bem o que você falou. Ou você diz que o cargo de diretor de futebol não é nada, porque eu posso Exato. acumular o cargo de presidente e o de diretor. Não, ele não faz nada mesmo. Já tenho aqui o Alessandro, que na época ele falou: somente eu e o Alessandro a gente dá conta. Ou então são dois caras incrivelmente incríveis profissionais, ou então ele. Super competentes. Ou ele está falando que o cargo de diretor de futebol não serve para nada, ali é para fazer uma reunião, contratar um jogador ou outro, tal, o que não é o caso aí a gente sabe, né? Não, Então, esse acumular de funções, ele menospreza tanto o cargo dele de presidente, ele menospreza o cargo de alguém abaixo dele de diretor, né, e menospreza o cargo também de qualquer coisa ali do departamento de futebol, porque ele fala que o cargo de diretor, que seria o cargo máximo antes dele, que não serve para nada. até porque a diretoria de futebol, numa estrutura hierárquica de um clube de futebol, né? Então você tem assim, no organograma de um clube, você tem o presidente, você tem várias diretorias. Diretoria de esportes amadores, diretoria financeira, diretoria jurídica, diretoria de futebol. Dentre todas elas, a diretoria de futebol é a mais importante. E o Duílio, ele como presidente, cuida de todas. Ele dizer que ele vai conseguir, sendo presidente, tendo que cuidar de todas as outras coisas do clube, cuidar também do departamento de futebol, é bem isso que você está dizendo. E tem um outro ponto aqui que é importante, que agrava ainda mais a situação e que demonstra ainda mais como isso foi um erro da gestão dele. Desde o ano passado, os clubes eles estão discutindo a elaboração de uma liga de futebol, né? Então, assim, imagina a quantidade de reuniões que um presidente de clube está tendo, sejam elas reuniões internas do clube para decidir qual é a posição que o clube vai adotar em relação à liga, seja reuniões com outros clubes, com outras empresas,
seja a quantidade de reuniões e de assuntos que o Duílio deve estar envolvido, só em relação à liga, como é que ele consegue discutir todos esses assuntos e ainda cuidar do departamento de futebol do clube? Tem outra, né? É ano de eleição. O Duílio, como ele é atual presidente do clube, é um dos principais líderes da chapa Renovação e Transparência que vai brigar pela sucessão do cargo dele. Como que ele também está conseguindo cuidar do ambiente político do clube e cuidar do departamento de futebol? E terceiro, lembrando, o presidente do clube fica no Parque São Jorge, na sede social do clube. O centro de treinamento do Corinthians, ainda que fique na Zona Leste, fica em outro endereço, ou seja, como que ele consegue, sendo diretor de futebol, estar no clube para fazer as funções de presidente, que é onde ele dá expediente, onde fica a sala dele, e também, ao mesmo tempo, estar dentro do CT vendo o que está acontecendo. Ou seja, não tem como esse cara tá Não, fazendo as duas não, coisas ao tempo. Isso só reforça que, assim, certamente ele não está fazendo nenhuma das duas coisas bem, sabe? não tá fazendo nada. E assim, e talvez para encerrar aqui esse tópico, uma das coisas que o Duílio, ele se, como posso dizer assim, se vangloria da gestão dele é porque ele trouxe pessoas qualificadas para o marketing, para fazer auditoria, para comunicação, e para o departamento de futebol De ele futebol. menospreza o cargo. Aquilo que ele elogia nos outros, assim, nas outras áreas, ele vai lá no de futebol e menospreza Que totalmente, ele assim, sempre fala assim: totalmente. na área financeira a gente trouxe a Falcone, trouxe Exato, KPMG, criou compliance, fez isso, fez aquilo, o que é louvável, acho que é um dos acertos da gestão exato, dele. Mas o departamento de futebol, que é a principal diretoria de um clube, ele vai e deixa largada. Assim, primeiro contrata um cara que é incompetente, como o Roberto de Andrade, e segundo, vai lá e contrata, depois acumula a função assim: não precisa, eu mesmo faço. Pô, tá de brincadeira, né? exatamente. E aí, continuando ainda, falando na parte de contratações, escolhas, a gente entra nos erros sucessivos de técnicos, né? Escolhas para os técnicos do Corinthians. E aqui também é um ponto que a gente só precisa relembrar um pouco aqui, né? O Duílio ele assume o Corinthians no início de 2021, né? Um mandato, né? A gente está sendo redundante aqui, mas só para lembrar, em 2021, que é um mandato que vai acabar agora no final do ano. E quando ele assume o Corinthians, o técnico era o Wagner Mancini. Wagner Mancini foi o último técnico contratado pelo Duílio, diretor, e pelo Andrés, presidente, né? E aí, quando ele se torna presidente, ele mantém o Wagner Mancini. Naquele ano, vocês vão se lembrar que é um ano de pandemia, o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores, eles terminam em 2021. Então, assim, talvez faça um pouco de sentido você dizer assim: vamos manter o Mancini aqui até o término do Campeonato Brasileiro, porque, né, assumir já no final do Brasileiro não vai ter muita coisa para fazer aqui, o time não vai ser rebaixado, a gente mantém o Mancini. Mantém o Mancini e quando acabar a gente vê o que vai acontecer. Se não bastasse ir, tudo bem, aí até seria aceitável. Mas ele vai, quando acaba o Campeonato Brasileiro, ele mantém o Mancini faz um primeiro semestre ridículo, já referente a 2021, tanto que ele é eliminado da Copa Sul-Americana. O Corinthians começa pessimamente mal o Campeonato Paulista e só aí ele decide demitir o Mancini, já perdendo vários meses. E quando ele demite o Mancini, ele contrata o Silvinho. Eu não vou nem dizer aqui que o Silvinho foi um erro a contratação do Silvinho, porque eu até não achei tão ruim. Era uma aposta, concordo, que se demonstrou totalmente errada. Mas em relação ao Silvinho, o principal erro foi, ao final do ano de 2021, quando todo mundo já estava percebendo que o trabalho era ruim, ele foi lá e manteve o Silvinho para o ano de 2022. E quando ele mantém o Silvinho para 2022, fazendo o Silvinho fazer toda a pré-temporada, ele demite o Silvinho com 3 jogos do Campeonato Paulista, que foi aquela derrota para o Santos. E aí, tudo bem, ele demite o Silvinho e aí ele acerta. Que eu acho que assim, a vinda do Vitor Pereira foi um acerto. Ainda que, tudo bem, a saída dele foi ridícula, ele foi um puta traíra, fez o que fez no Flamengo também, péssimo, mas naquela época ele era o treinador estrangeiro de maior nome, ele tinha mais nome quando ele chegou do que Jorge Jesus quando veio, do que Abel Ferreira quando veio, do que o Luiz Castro quando veio, até mesmo talvez do que o Sampaoli.
Então foi um acerto. Mas a saída do Vitor Pereira demonstrou mais um erro da gestão do Duílio, que foi a efetivação de Fernando Lázaro. E aí, sem falar da questão de Cuca, Vanderlei Luxemburgo, assim, uma sucessão de erros na contratação de técnicos. E aí, quando a gente entra na questão dos técnicos, a gente pode aprofundar aqui em mais algumas coisas, né? Então, por exemplo, o Mancini, ele foi mantido no cargo muito porque agradava o elenco, né? Então, a gente vai ver ao longo aí das escolhas, né, de manutenção dos técnicos, o Duílio querendo ficar bem com o elenco. Então, por exemplo, foi assim com o Silvinho, porque o elenco gostava do Silvinho, foi assim com o Lázaro, porque o Lázaro gostava, porque o elenco gostava do Lázaro. Então ele sempre teve essa questão de querer agradar o elenco. Um ponto importante sobre a questão do Silvinho é porque o Silvinho já dava amostras de que não iria conseguir evoluir o time. Ele dá uma pré-temporada inteira para o Silvinho, que isso é importante ter esse destaque, essa ênfase, né? Ele dá uma pré-temporada inteira para o Silvinho. O Silvinho joga 3 jogos, não vai bem, ele é eliminado. Ou seja, ele joga no lixo toda a pré-temporada, que ele poderia, já estava muito claro no final do ano anterior que o Silvinho não seria um bom técnico. E diferente do Diogo, eu nunca gostei da vinda do Silvinho, né? Ele teve uma experiência péssima no Lyon, nunca teve nada que o credenciasse. Eu acho que ficava muito ainda na sombra, e daí a gente volta a falar aquilo da questão do Roberto de Andrade, do Willian, né? Aquela questão ainda do Carille. Eu acho que eles achavam que iriam acertar com o Silvinho, igual acertaram com o Carille, mas foi muito mais um acidente, né? Digamos que uma sorte do que efetivamente uma jogada pensada de vamos fazer isso ou aquilo, né? Sim. Então tem essa questão de erro com o Silvinho. Daí, como falou mesmo, o VP se acerta. Até porque o Carille nunca deu certo em nenhum outro lugar depois, né? Só um parênteses aí. Não, assim, exato, né? Então, precisa ver o quanto também a questão do Carille não foi uma série de De fatores contextos, ali. de fatores que culminaram no sucesso, né? Então, acho que foi muito mais sorte do que juízo, assim, né? De todos os lados, na questão do Carille. Longe de mim querer falar mal do Carille, né? Mas, Sim. assim, foi ali uma questão de fatores que talvez hoje não teriam acontecido isso. Né? Então, essa questão dos técnicos, sempre essa escolha dos técnicos, escolhas erradas, falta de planejamento e querendo agradar o elenco. Principalmente querendo agradar o elenco. Eu acho que isso foi péssimo. A gente precisa ver o que vai acontecer agora, né? Porque ano de eleição, como a gente falou mesmo, o término do mandato do Duílio está aí. A questão do Luxemburgo, enfim, não vai trazer o Luxemburgo. Um outro ponto também da questão do técnico, recentemente saiu uma entrevista do Willio, onde ele fala que o seu maior arrependimento, né, dentro do seu mandato foi ter trazido o Cuca. Não pelo profissional do Cuca, não pela pessoa do Cuca, mas porque ele não imaginava o que poderia acontecer. E aí a gente já vê duas coisas, né? Primeiro, o cara não conhece a torcida que tem, não conhece o clube que tem. E o segundo é que o erro dele não, o arrependimento dele não teria que ter sido esse. Acho que o arrependimento dele teria que ser um passo atrás de ter efetivado o Lázaro lá atrás, quando tinha técnico no mercado, né? Quando trouxe o Cuca, já não tinha mais ninguém para assumir o Corinthians, né? O Então, Dorival Júnior estava no mercado, né? Quando isso, o ele Dorival Júnior. efetivou, quando ele Exato. efetivou o Lázaro O Lázaro, o e, Dorival Júnior estava no mercado. e todos os meses em que o Lázaro foi presidente do Corinthians, o Dorival Júnior estava no mercado. Exato. E daí depois, quando vem o Cuca, eu não quero aqui discutir, a gente não tem a intenção aqui de discutir a questão da vida do Cuca, como foi falado, a questão, né, de crime e tal, essas coisas. Eu sempre fui contra a vinda do Cuca, pelo mesmo motivo que a torcida foi contra, mas a questão é que quando o Cuca veio, já não tinha mais técnicos já disponível. Então, o seu arrependimento dele tinha que ser antes, né, de ter efetivado Exato. o Lázaro, porque aí, com o tempo que o Lázaro teve, ali foi se, digamos que restringido todas as opções de treinadores que o Corinthians poderia ter, até porque ele não ia conseguir contratar um técnico dando 2, 3, 4 anos de contrato, até por conta do término de mandato, né? Então, cada mês, cada dia que se passava era um dia a menos, porque ele tinha que achar algum técnico, e só foi conseguir achar o Luxemburgo, que aceitasse o contrato até o final do ano, que é quando termina o mandato dele. Se a gente for parar para pensar, né, o Duílio, ele foi presidente do Corinthians durante 3 anos, né? 21, 22 e 23. Em nenhum dos anos ele vai terminar a temporada
com o mesmo técnico que ele começou. Ou seja, nenhum técnico do Corinthians que terminou a temporada conseguiu iniciar aquele trabalho, se ele conseguiu iniciar a temporada, ou seja, péssimas escolhas. Né? O Corinthians pode ser campeão da Sul-Americana esse ano, pode se classificar para Libertadores no Brasileiro, e mesmo se isso acontecer, esses erros do Duílio não vão ser apagados. E mesmo se isso acontecer, a contratação do Luxemburgo nunca vai ser uma contratação acertada. Porque ninguém em sã consciência contrataria o Vanderlei Luxemburgo na época em que o Corinthians contratou. Pode dar certo? Pode, mas teria esse dar certo teria acontecido muito mais por sorte do que por uma visão planejada do início. O que eu estou querendo dizer assim, tudo pode dar certo na vida, mas tem coisas que quando você decide fazer, você olha e você fala assim, isso aqui tem mais chance de dar certo do que outras. E contratar o Luxemburgo pode dar certo? Pode dar certo ao final do ano? Pode. Mas quando você olha na época da contratação, as chances daquilo dar certo são menores, né? Ou seja, ele já contratou sabendo que as chances daquilo dar certo eram muito baixas, assim, né? Exatamente. E daí, quando se fala em contratação também, a gente vai para o próximo tópico, que é o baixo índice de acerto na contratação de jogadores, né? Exato. Essa questão da contratação de jogadores, acho que é importante a gente fazer um parêntese aqui, porque assim, o Duílio presidente, ele muda o perfil de contratação do Duílio diretor, né? Muito porque ele presidente, ele tem a caneta, ele quem decide, e a gente sabe que quando ele era diretor, quem mandava mesmo de fato era o Andrés, assim, porque o Andrés ele era o presidente do clube. Então, qual que é o perfil que ele muda, né? Ele passa a tentar apostar em jogadores mais certeiros, assim. Né? A gestão do André apostava em muito volume, jogadores que vinham com salário relativamente mais baixos, mas que eram umas apostas. E ele tentava acertar no meio do volume. O Duílio, ele tenta fazer o contrário, ele paga salários mais altos para jogadores já consagrados, para tentar diminuir a margem de erro. Só que ainda assim, essa margem de erro não aconteceu na gestão dele. Por quê? O Duílio contrata 20 jogadores, o que eu acho que é uma quantidade razoável. Talvez nesse período só o Palmeiras tenha contratado menos jogadores que o Corinthians. Ou seja, para um clube que está em dificuldades financeiras, contratar poucos jogadores é bom, é um bom sinal. Só que para você contratar poucos jogadores, você tem que ter um nível de acerto muito alto, né? Dos 20 jogadores que o Duílio contratou, apenas 10 ainda estão no Corinthians. 10. A gente está falando de um período de 2 anos, 2021, 22 e 23. Né? 21 a 23. Apenas 10 estão no Corinthians. E dos 10 que estão no Corinthians, só 2 são titulares absolutos, que é o Yuri Alberto e o Renato Augusto. Ou seja, 10% dos jogadores que ele contratou são titulares absolutos. A gente pode até aumentar um pouco essa conta. O Roger Guedes era titular até um mês atrás, mas o Roger Guedes hoje não está no Corinthians. Então, do time atual do Corinthians, do time que enfrentou o São Paulo na quarta-feira, apenas 2 jogadores contratados pelo Duílio eram titulares absolutos. A gente já tem Maicon, Fausto Vera, tem o Bidu, que ainda entram com frequência, mas não são titulares absolutos, assim, né? O Maicon era reserva até pouco tempo atrás, ele voltou a ser titular com o problema de saúde do Moscardo, né? O Fausto Vera também entra e sai. Então, ou seja, um baixo índice de acerto na contratação de jogadores. E o outro único jogador que tem chance de virar titular absoluto, outros 2, né? É o Lucas Veríssimo, que é por empréstimo, e o Matias Rojas. Mas isso a gente nem vai mencionar porque isso aqui é uma incógnita. Na prática, só 2 de 20, Exato. só 2 são titulares absolutos no Corinthians. E tem essa questão, né? Você falando do perfil de contratação, tem uma outra questão, né? Então, de jogadores mais certeiros e também de jogadores sem contrato, né? O Duílio nunca escondeu que ele preferiria investir mais num salário maior e não ter que pagar o passe do jogador. Só que a que custo isso? Geralmente, jogadores sem contrato são os jogadores mais numa idade, digamos, que mais avançada. Então, uma das grandes críticas ao Duílio nessa parte da questão de contratação de jogadores foi que ele acabou envelhecendo muito o elenco do Corinthians. Né? Então, a que custo você adotar essa política de contratação? Né? Então, ele acaba... se você for pegar hoje do time principal do Corinthians que tem jogado ali, você tem Cássio, Fagner, Gil, Fábio Santos, Renato Augusto, jogadores já com uma idade que não conseguem mais dar intensidade ao time.
né? Então, esse foi digamos que, um dos custos dessa nova política. E quando a gente fala de contratações, né, falando do baixo índice, a gente consegue elencar jogadores, e eu não quero aqui entrar no fato de jogador que eventualmente deu ou não certo, no caso, vamos supor, Paulinho, William, que são meio que questionáveis. Eu não queria que o Paulinho tivesse vindo por causa da idade, o William não tinha que ter vindo. Eu não quero entrar nesse assunto, mas eu quero entrar em assunto aqui de jogadores que, assim, ao meu ver, eram claro e nítido que não dariam certo. Caso, por exemplo, de João Pedro, que era reserva no Bahia. Então, o cara era reserva no Bahia. Por que ele iria servir, com todo respeito ao Bahia, mas por que ele iria servir ao Corinthians, né? Bruno Melo, que era reserva, não jogava com frequência no Fortaleza. Por que esse cara poderia agregar alguma coisa no Corinthians, né? Júnior Moraes, um cara de 35 anos, jogando ali na Ucrânia, o que ele poderia agregar ao Corinthians, né? A contratação dele, né? Robson Bambu também era um jogador que não tinha nada assim a Não, agregar recentemente. E que vem envolvido no escândalo ali, né? Sim, no escândalo lá também sexual, crimes sexuais, uma série de coisas, né? Então aí você tem também o Romero recentemente, né? Que não se tem motivos para a contratação do Romero, então é algo que meio que inexplicável, e fugindo um pouco desses que estavam na cara que não dariam certo, mas é uma contratação muito que é uma incógnita, é o Barleta, que esse sim poderia ser algo promissor, né? Então foi tido como uma revelação do Campeonato Paulista. O Corinthians contrata ele, ele não é utilizado e sai já vendido para o Ceará. Então isso mostra ainda assim a questão do baixo índice, né? Um jogador foi contratado, tido como o melhor no campeonato, né, paulista, pouquíssimos meses, pouquíssimas oportunidades e ele sai já. Então, assim, se esse jogador, em tão pouco tempo, foi visto que ele não poderia ser aproveitado, será que não era o caso de ter sido visto antes de contratar? Será que não era possível você analisar isso antes de contratar e falar assim, não, esse cara não vai dar certo? Precisou contratar e em pouquíssimo tempo, pouquíssimos meses ali, você já consegue bater o martelo e falar, não, esse cara ele não serve, vamos vender porque não vai servir. Então, assim, isso mostra mais uma vez a questão, né, do erro na condução ali do departamento de futebol, na parte de contratação, venda de jogadores, né, do Ilha. Exatamente. E aí a gente entra, né, no último tópico, sobre a venda de jovens promessas por preço abaixo do mercado. Esse tópico aqui a gente acho que nem precisa se estender muito, né? A gente tem um vídeo aí que eu, inclusive, sugiro a vocês, né, assistirem o nosso primeiro vídeo do canal, onde a gente destrincha ali se o Corinthians vende mal ou vende bem os seus jogadores da base, né? A gente chega até a conclusão, sem dar spoiler, mas já dando, que o Corinthians vende mal os seus jogadores, e isso aqui tem reflexo na gestão do departamento de futebol. E por que isso tem reflexo? Né? Lá no vídeo anterior, a gente falou assim, olha, faz parte do futebol você vender jogadores da base, né? Você vende jogadores da base, os jogadores da base, o dinheiro que você arrecada com esses jogadores vai ser o suficiente para você montar o seu time, né? Então, vou dar um exemplo aqui, um outro exemplo. O Flamengo vendeu o João Gomes no final do ano passado e foi com esse dinheiro que ele contratou o Luiz Araújo e contratou o Alan do Atlético. É basicamente esse dinheiro que ele conseguiu fazer essas contratações. Então, a dinâmica do futebol hoje é assim: você vende os jovens da base para você contratar jogadores já prontos. Ok, conta isso? Nada, não tem crítica nenhuma. O problema é que o Corinthians está vendendo jogadores muito abaixo. E onde isso impacta no departamento de futebol? Se você vende jogadores por um preço muito abaixo do que eles poderiam ser vendidos, você não tem dinheiro suficiente para contratar jogadores prontos, né? Ou seja, a conta não fecha, não bate, não atinge sua finalidade. A venda de jogadores acaba não atingindo sua finalidade, que é te dar condições financeiras de contratar outros jogadores, ou até mesmo de pagar suas dívidas, assim. Né? O Corinthians vende jogadores da base por um preço muito abaixo do mercado. Exatamente, né? E como o Diogo falou, a gente tem um vídeo que a gente fala mais sobre isso, que a gente vai já deixar aqui para vocês assistirem, mas a gente pode listar também aí jogadores que saíram na gestão do Ilho, que
são por valores ou formas de negociação que são muito questionáveis, né? Caso do Mantuan, Pedro, Robert Renan, João Vitor, que saiu aí por um valor, digamos que abaixo. A gente vê um comparativo agora com o Murilo, né? Que até então, até quando a gente está gravando esse vídeo, não foi ainda vendido, porque o Corinthians tem batido o pé com relação ao valor de 20 milhões de euros. Mas era um atleta que poderia ter sido vendido bem mais do que aquilo que ele foi vendido, né? Então é mais um erro da gestão do Willian, né? Então, ele acaba se gabando pelo fato da questão dos contratos, que ele enxugou muito o número de jogadores com contrato, né? Saiu ali da casa dos 100 para reduzir ali para casa dos 47, 50 atletas, mas a que preço também isso, né? Muito jogador praticamente da base sendo queimado, né? Caso de Xavier, né, e outros jogadores aí que talvez, ok, não seriam utilizados no elenco principal, mas que talvez poderiam ter sido utilizados para fazer um caixa mesmo que razoável, né, com esses atletas. Bom, é isso, fiel. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tenham assistido até o final aí. E para quem ficou até o final, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e compartilhem esse vídeo. Até a próxima. Tamo junto, fiel.